Você já viu um casal que ficou junto 30, 40 anos e de repente se separou? E a pergunta que vem na hora, mas por que agora? Isso tem nome, divórcio cinza. E ele quase nunca começa com uma grande briga. Ele começa com algo muito mais perigoso, anos de pequenas distâncias. E se eu te disser que em muitos casos não é o amor que acaba, é o acesso ao amor que fica bloqueado. Divórcio cinza é quando casais, normalmente depois dos 50, 60, 70 anos, decidem se separar após décadas juntos. E por que isso acontece mais nessa fase? Porque a vida faz uma pergunta silenciosa. Se eu tenho menos tempo pela frente, eu quero viver assim? E aqui vem uma verdade que muda tudo. Muitas pessoas não querem sair do casamento, querem sair do jeito que o casamento está. O divórcio cinza raramente nasce de um incêndio, ele nasce de um vazamento. Você vê uma manchinha e pensa, depois eu resolvo. Só que relacionamento não piora de uma vez, ele vai piorando devagar. E devagar a gente se acostuma. E o que mais destrói um casamento não é a briga, é o silêncio. Tem casais que param de brigar porque ficam especialistas em evitar. Evitar assunto, evitar desconforto, evitar conversa séria. E a curto prazo parece ótimo. Ufa, não brigamos. Mas no longo prazo, isso vira solidão a dois. Viver com alguém e se sentir sozinho. Agora deixa eu te contar uma história real. Sem nomes, é claro, porque ela mostra exatamente como isso acontece. Um casal me procurou já na terceira idade. Eles diziam, a gente não tem mais briga, só não tem mais nada. E o que aconteceu foi sutil. Por muitos anos, toda vez que um assunto difícil aparecia, dinheiro, intimidade, família, eles faziam o acordo silencioso. Melhor não mexer nisso. E sabe qual foi o resultado? Eles ficaram muito bons em manter a paz, mas perderam o vínculo. Quando os filhos saíram de casa, a rotina desacelerou. Eles se olharam e perceberam. A gente virou uma empresa muito bem administrada. Só não virou mais um casal. A parte bonita é que quando aprenderam a conversar de um jeito novo, eles não viraram adolescentes apaixonados. Eles viraram algo muito mais raro, parceiros de verdade. E isso reacendeu o respeito, o cuidado, a presença. Então a pergunta não é ainda existe amor? A pergunta é, a gente ainda tem ferramentas para acessar esse amor? Existe um mito que faz estrago. Se a relação é boa, ela acontece sozinha. Mas o relacionamento de longo prazo não é planta de plástico, é planta viva. Se você não rega, ela não morre na hora, mas ela vai murchando. E aqui está a virada. Bem-estar a dois não é sorte, é habilidade. Com o tempo, alguns padrões vão corroendo qualquer casal. Evitação. Não converso para não brigar. Acúmulo. Engulo e depois viro frio. Pedido vira crítica. Você nunca, você sempre. Defesa vira ataque. Ninguém escuta ninguém. Vida paralela. Dois mundos na mesma casa. Repare, isso não começa como falta de amor. Começa como falta de habilidade, falta de treino. E é por isso que muitos casais não precisam se separar. Precisam aprender a se reencontrar. Eu proponho algo que eu chamo de o último bom esforço. Não é para forçar ninguém a ficar. É para vocês decidirem com clareza e dignidade reconstruir ou encerrar. Esse esforço tem 3 passos. Entender o padrão que se repete, recuperar o que foi bom e ficou soterrado e decidir sem urgência e sem guerra. Que quando a emoção sobe, o cérebro entra no modo automático, ataque, defesa, silêncio, e aí o casal conclui, não dá. Quando na verdade só não sabe como. 3 ajustes que mudam muita coisa. Troque a acusação por descrição. Em vez de você não liga para mim, tente, quando a gente passa dias sem conversar, eu me sinto sozinho. Valide antes de argumentar. Eu entendo que isso te pesa. Validação não é concordar, é reconhecer. Repare rápido. Não deixe o relacionamento virar um acúmulo de pendências emocionais. E se você pensa, a gente já tentou conversar, eu te falo, talvez vocês tenham tentado com o mesmo padrão que machuca. A terapia de casal é justamente o lugar de interromper o ciclo e construir ferramentas. Ela ajuda vocês a entenderem o padrão
em vez de culparem a pessoa, a conversarem com segurança, sem virar ringue, a reconstruírem confiança e parceria, e, se for o caso, se separarem com maturidade, sem apagar a história, porque uma relação de décadas não merece terminar por falta de linguagem emocional. E agora eu quero fechar com 3 ideias para você guardar, do tipo que a gente lembra no meio da semana. O oposto de amor não é ódio, é a indiferença construída em pequenas desistências diárias. Às vezes, o casamento não terminou. Quem terminou foi a esperança de que dava para conversar sem se ferir. Não é tarde para recomeçar, mas é cedo demais para desistir sem tentar do jeito certo. Se você está na beira de um divórcio cinza, eu te faço um convite. Antes de fechar o livro, façam o último bom esforço, com método e com apoio. Se você quiser, me chama. A terapia de casal pode ser o espaço para vocês se reconectarem com maturidade e respeito e descobrirem se ainda existe um nós aí, um nós vivo, só esperando ser cuidado.